Olá, queridos alunos, olá, internautas. No vídeo anterior, Cultura Parte 1, eu expus para você conceitos básicos para você começar a pensar a questão da cultura dentro da sociologia. Nesta parte 2, eu queria tratar de um conceitozinho. Eu escolhi ele, pois ele é muito debatido hoje, talvez uma das questões mais importantes hoje quando a gente pensa em direitos humanos, que é a questão do multiculturalismo. Vou explicar para você o que é esta proposta do multiculturalismo e relacioná-la com o debate hiperatual dos direitos humanos. O sociólogo que formulou este conceito de multiculturalismo, um dos mais importantes sociólogos contemporâneos, português, Boaventura de Souza Santos, que eu coloquei aqui para você nessa foto. Então é ele que vai conceituar a questão do multiculturalismo. Coloco aqui então uma pergunta para você pensar. O Boaventura de Souza Santos, vendo a importância dos direitos humanos na contemporaneidade, escreveu: com a queda da União Soviética, quer dizer, com o fim ou com a diminuição da esperança no socialismo, seriam os direitos humanos substitutos do socialismo no horizonte emancipatório? Em outras palavras, será que se no passado nós focávamos as nossas esperanças no socialismo, será que hoje os direitos humanos podem ser a nossa esperança? Podemos ver nos direitos humanos, nesse conceito, nessa luta, nessas ideias, uma forma de emancipar a sociedade, de conseguir melhorar o mundo, substituindo o socialismo? A resposta do Boaventura de Souza Santos é sim, desde que tenhamos uma concepção correta do que são os direitos humanos e do que nós queremos com eles. E ele vai fazer uma proposta, que é o multiculturalismo, que nós iremos ver. Muito bem. Vamos falar então da questão dos direitos humanos. A gente fala que existem 3 gerações de direitos humanos. A primeira geração dos direitos humanos teria surgido sobretudo no século 17 e 18, com o Iluminismo, e se concretizado com as revoluções burguesas, ou seja, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Qual é esta primeira geração de direitos humanos? É quando os filósofos defendiam o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade jurídica perante a lei, o direito à propriedade privada. E depois, os direitos políticos de participação política. Estas são as primeiras reivindicações, advindas do Iluminismo e do pensamento que o antecede. Evidentemente, esta noção de direitos humanos, muito importante para a história, tem os seus limites. Por exemplo, o limite racial. Quando eles pensam isso, eles não pensam na questão dos... em geral, eles não estendem esses direitos aos negros, aos asiáticos, aos outros grupos, que na época se chamavam raças. Hoje a gente sabe, como veremos em outros vídeos, que a ideia de raça não é aplicável aos seres humanos. Somos todos da mesma raça. Limites culturais, então eles não pensavam em estender esses direitos naturais para povos de outros continentes, para populações mais pobres. Era um direito limitado a algumas classes sociais, por isso alguns chamam isso aqui de direitos burgueses, de concepções burguesas de direitos humanos. Limites sociais, não havia, não todos, mas para a maior parte dos iluministas, uma ideia de que poderíamos pensar em um básico ou uma igualdade social. Não havia esta questão, tanto que quando eles falam em igualdade, eles restringem a noção jurídica. Após a Revolução Industrial, com o pensamento socialista, mas não apenas socialista, também com o pensamento que hoje nós chamamos de social-democrata, que é um pensamento que não visa romper com o capitalismo, mas visa construir apenas um capitalismo mais humano, não liberal. Com este pensamento surgem novas questões, novas noções de direitos humanos. A gente fala que a segunda geração começa-se a pensar em direito à educação, direito a saneamento básico, direito à saúde, direito ao transporte, direito a uma renda mínima, a uma renda básica. Então os sociais-democratas acreditam muito nisso. Sociais-democratas não defendem a igualdade social completa, mas defendem que todos, independente do que fizerem, têm um direito básico, a algumas condições básicas, como a saúde e a educação. Veja que esses direitos não estão aqui na primeira geração, vêm com a segunda geração. E hoje, no século XXI,
dizemos que há uma terceira geração de direitos humanos, que pensa sobretudo a questão das minorias e a questão da natureza. Nós agora estamos pensando em direitos da natureza, em direitos dos animais. Pensamos também nas tais das minorias, lembrando que minoria, na sociologia, não significa necessariamente o menor número. A minoria sociológica pode ser a maioria numérica. Minoria sociológica refere-se a um grupo oprimido, falando de forma simples. Então, o movimento feminista reivindica esses direitos, o movimento negro, o movimento indígena. Então, por exemplo, o grupo chamado Grupo Bolivariano, especialmente hoje o Equador e a Bolívia, falam em Estado plurinacional. Antigamente nós tínhamos Estados-nação, Estados que tinham uma só nação. Agora admite-se, principalmente pensando na questão dos indígenas nesses países, de um Estado que possua várias nações, ou seja, várias línguas oficiais, várias culturas oficiais. Então veja que é uma nova concepção de direitos, que não só humanos, eu coloquei humanos, mas se você vê, no caso da natureza, já não são mais só humanos. Vamos estender a nossa noção de direitos para outros grupos. Na Bolívia e no Equador, por exemplo, existe uma coisa que são os chamados direitos da Pachamama. Quer dizer, os direitos da natureza, da Mãe Terra. Se há um grupo empresarial ou estatal que vai explorar uma determinada região, um advogado pode invocar os direitos da natureza para proteger essa região da exploração empresarial. Então, essa noção já existe em algumas constituições, são estudadas, são debatidas, controversas e tudo mais, mas existem. Para pensar os direitos humanos no mundo contemporâneo, existe uma frase que eu particularmente acho fantástica e uso-a exaustivamente em minhas aulas. Vejamos essa frase de Boaventura de Souza Santos. Antes de ler a frase, queria colocar para você a seguinte questão. Tem muita gente que confunde desigualdade com diferença. Então vamos ler a frase para isso ficar mais claro. Temos o direito de sermos iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Frase, então, de Boaventura de Souza Santos. Qual então seria o sentido dessa frase? Como eu falei para vocês, não confundir desigualdade com diferença. Boaventura de Souza Santos diz: devemos ser todos iguais. Mas sermos iguais não significa não reconhecer as diferenças. Devemos ser diferentes, mas que esta diferença entre um e outro não signifique que um seja melhor que o outro. Então existem brancos e negros no Brasil. Devemos reconhecer esta diferença na cor da pele, mas que esta diferença não signifique que um é melhor que o outro. Existem homens e mulheres. Evidentemente o corpo é diferente. Devemos reconhecer essas diferenças, mas que isso não signifique que um seja melhor que o outro. Devemos ser iguais na diferença. Eu acho muito importante você pensar isso, pois muita gente hoje, como eu falei, confunde desigualdade com diferença. Fala assim, ah não, vocês querem igualdade entre homens e mulheres, mas homens e mulheres são diferentes. Essa frase está errada, quem diz isso está errado. Claro que homens e mulheres são diferentes, mas que essa diferença não significa hierarquia, não significa que um é melhor que o outro. Esta é a concepção que Boaventura traz e que esclarece e soluciona muitos de nossos debates. Muito bem. Então são essas as três noções de direitos humanos. São essas as três grandes gerações de direitos humanos. Evidentemente que estamos aqui tratando de uma forma mais rápida, mais simplória, mas para você pensar. Quais são os grandes problemas na noção de direitos humanos no mundo contemporâneo? Existem muitos. Vou colocar alguns para pensarmos o multiculturalismo. Então eu coloco a seguinte questão. Os direitos humanos devem ser universais? Podem ser universais? No momento, a ONU fez uma carta de declaração de direitos humanos e considera que alguns direitos humanos são universais. O que eu coloco é, devem ser universais? Podem ser universais? É possível pensarmos na ideia de direitos humanos inerentes a todo ser humano, independente da raça, independente da cultura, independente da religião, independente da época? Isto é possível? Então, vamos pensar. O primeiro problema que surge quando a gente pensa nisso. O primeiro problema que surge. Vamos supor que existe um país no Extremo Oriente que a cultura deles implica em sacrificar bebês. Podemos aceitar este costume local?
Ou esse costume local, evidentemente, viola a noção de direitos humanos do Ocidente. Mas e aí, se a gente invadir esse país, colocar o exército lá e proibir eles de fazerem isso? Não estaríamos fazendo uma prática imperialista? Será que impor a nossa noção de direitos humanos a países que não conhecem seria uma ideia imperialista? Ou não? Ou você não pode aceitar o assassinato de crianças, no caso do exemplo que eu usei, um exemplo hipotético, você não pode aceitar em nenhum caso. Só que aí você vai usar a força para acabar com isso, não seria contraditório? Qual é a atitude mais correta? Veja o debate, veja o problema. Os direitos humanos podem ser universais ou devemos reconhecer as noções particulares, locais de direitos humanos, né, que nem reconhece essa ideia? O que fazer? Veja que isso é um problema desde a fundação da ONU. Isso não é uma questão meramente hipotética. Isso é um problema real. Quando surgiu o nazismo na Alemanha, aí no caso antes da fundação da ONU, a ONU é fundada após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu o nazismo, muita gente dizia, ora, essa situação na Alemanha é uma situação terrível, mas não podemos fazer nada para impedi-la, porque devemos deixar que os alemães cuidem de seus problemas. Como todo mundo sabe, o nazismo extrapolou a Alemanha, atingiu outros países. Nesse caso, eles consideraram que todos os direitos humanos eram absolutamente relativos e deixaram o que estava na Alemanha rolar. Veja, e aí, como sabe, isso deu em coisas negativas. E aí, o que fazer? Será que o mais correto teria sido intervir na Alemanha com o exército e ter impedido o Hitler? Lembrando que Hitler foi eleito? Qual seria a atitude mais correta? Boaventura de Souza Santos vai colocar uma frase. Seriam os direitos humanos universais como uma invariante cultural? Todas as culturas tendem a considerar os seus valores máximos como os mais abrangentes. Quer dizer, toda cultura tem uma tendência a considerar os seus valores de direitos humanos, de dignidade humana, os melhores. O nazismo Hitler considerava os seus valores os melhores. Mas apenas a cultura ocidental tende a formulá-los como universais. Isso é uma questão interessante. Boaventura de Souza Santos fala, a única cultura que quer se universalizar é a ocidental. Pensa na cultura hindu, pensa na cultura judaica, um exemplo talvez mais fácil. Eles não tinham a pretensão de estender os seus valores para todo o globo. Eles consideravam seus valores ligados aos seus povos. Só nós, e isso vem do iluminismo, temos a tendência de querer estender as nossas noções de cultura para todos os povos. O que fazer então? Há um outro problema. Veja que eu não resolvi o problema. E há um outro, coloca um outro. A ultravisibilidade e a invisibilidade. Como assim, professor? Ora, se você ligar a televisão, todo momento você vai ver a mídia criticando violações de direitos humanos, por exemplo, no Irã. As que existem, que são um fato. As violações contra os direitos humanos no Irã são ultravisíveis, são muito faladas, muito ditas, muito comentadas. Entretanto, pouco se ouve falar sobre violações, para pegar um exemplo do passado recente, no Timor-Leste. Por que que a mídia, por que que a própria ONU, às vezes, fala muito das violações em um lugar, mas fala-se pouco das violações a outro? Será que esta fala não esconde interesses imperialistas? Porque esse país é meu amigo, esse país eu gosto, então eu faço vista grossa para as violações de lá. Esse país é meu inimigo econômico, geopolítico, lá eu falo muito. Por que há este desequilíbrio nas críticas às violações de direitos humanos? Como podemos evitar? Então a ideia de Boaventura de Souza Santos é: os direitos humanos não devem ser concebidos de forma universal. Isso deve ser excluído. Ah, professor, então quer dizer que aquele seu exemplo de matar crianças, ele aceita isso? Não. Ele não diz que devemos aceitar todas as culturas do jeito que elas são, não. Mas não devemos achar que a nossa é universal. Devemos conceber os direitos humanos de maneira multicultural. Para ele, o multiculturalismo representa uma tentativa aí de equilibrar as noções globais de direitos humanos com as questões locais. E como fazer isso? Como conseguirmos, então, um equilíbrio entre o universal e o local? Vendo que há esse problema, a cultura universal, a cultura local, como conseguirmos um equilíbrio sem sermos imperialistas, sem violarmos,
mas também sem deixarmos tudo acontecer. Como conseguirmos esse equilíbrio? E aí vem a proposta multicultural. Então vejamos o que é essa proposta a partir de alguns itens que eu coloquei. Primeiramente, todas as culturas são relativas. Entretanto, o relativismo cultural é um posicionamento político-filosófico incorreto. Quer dizer, na visão do Boaventura de Souza Santos, dizer que tudo vale em todas as circunstâncias é uma postura incorreta. Você vai deixar o nazismo acontecer. Como eu falei, vai deixar a morte de crianças acontecer. O oposto também, se o relativismo total é incorreto, o universalismo total é igualmente incorreto. Dizer que todas as culturas, independente da época, do lugar, tem que aceitar os meus valores, isso é um posicionamento incorreto. Então, os dois extremos, dizer que tudo é relativo, dizer que o que eu tenho é universal, os dois extremos são incorretos. Terceira questão, não podemos ver a cultura do outro como uma coisa só. Então, quando eu falo assim, o islamismo, as pessoas do Ocidente tendem a pensar o islamismo como uma coisa só, quando na verdade existem milhares de islâmicos, milhares de correntes do islamismo, algumas correntes mais extremistas, outras com noções de dignidade humana até mais próximas da nossa, digamos assim. Então quer dizer, todas as culturas não são uma coisa só, tem várias variantes. Pense na nossa cultura. A nossa cultura produziu o fascismo, mas a nossa cultura produziu a democracia. E as duas coisas coexistem. Nossa cultura não é uma coisa só. Nós temos elementos extremamente perversos e elementos extremamente benéficos. Nossa cultura, como as outras também. Todas as culturas, todas, possuem noções de dignidade humana. Só a nossa produziu a noção de direitos humanos, que é uma noção nossa, mas todas têm outras noções de dignidade humana. Então a ideia do Boaventura de Souza Santos é justamente trabalharmos a partir disso. Todas têm uma noção. Todas as culturas são incompletas, quer dizer, todas têm deficiências. A nossa tem um problema da nossa cultura são a desigualdade extrema, a pobreza extrema, assassinatos. Todas têm deficiências quanto à dignidade humana. Se fossem completas, seriam únicas. Todas as culturas são, portanto, incompletas. Devemos conhecer a nossa incompletude e mantermos o diálogo. Então, quer dizer, voltando, sabendo que todas as culturas possuem noções de dignidade humana, a nossa se traduz com a ideia de direitos humanos, precisamos buscar diálogos entre essas diferentes noções de dignidade humana. Diálogos interculturais isomórficos. O que eu quero dizer com isomórficos? Conceitos diferentes que podem transmitir aspirações semelhantes ou mutuamente inteligíveis. É a atitude mais correta, ao invés de excluir ou renegar uma outra cultura inteira. Então, o que devemos fazer é não renegar uma outra cultura, tampouco aceitar tudo que ela nos mostra, mas procurar, onde é possível, um diálogo com ela. E a partir desse diálogo, dialogaremos com qual parte da outra cultura deve ser escolhida, aquela que apresenta o círculo mais amplo de reciprocidade dentro dessa cultura, ou seja, a versão que vai mais longe no reconhecimento do outro. Se estivermos fazendo um diálogo entre a cultura cristã e a cultura islâmica, o que dentro dessas culturas tem mais de reconhecimento do outro? E é isso que a gente escolhe. Então, dentro do islamismo, para pegar de uma maneira bem simples, tem grupos extremistas que defendem a Sharia, mas tem grupos secularistas que aceitam um Estado que não impõe a lei islâmica. Então é com esse que a gente vai discutir. A nossa cultura, como eu falei, tem fascistas, mas tem democratas. É com este que a gente vai dialogar. Todas as culturas tendem a diferenciar as pessoas. A diferença, como eu falei para vocês, só pode ser aceita quando não inferioriza o outro. Então, aquela questão da burca que eu coloquei para vocês no outro vídeo, a burca deve ser aceita quando ela representa uma cultura, e não quando ela representa uma inferiorização. Reconhecer as incompletudes mútuas é a condição sine qua non, sem a qual não, de um diálogo intercultural. Então, o multiculturalismo, afinal, então é o que, Daniel? O multiculturalismo é, resumidamente, a busca por este diálogo com outras culturas, procurando dialogar com a noção de dignidade humana deles e com a nossa. E aí, para a gente encerrar, a gente coloca a questão: será que é possível este diálogo? Após séculos de imperialismo cultural,
de genocídio, de etnocídio, de epistemicídio, conseguiremos dialogar com essas outras culturas? Tantos rancores, né, que já existem por conta do nosso passado histórico, tantas rivalidades. Será que pode acontecer isso? O Sartre, que é um filósofo de outra época, certa vez disse: antes de se concretizar, uma ideia tem uma estranha semelhança com a utopia. Antes desta ideia se concretizar, muitas delas que existem hoje, ela parece uma utopia. Para homens antigos, trabalhar 8 horas por dia poderia parecer uma utopia, para alguns ainda parece. Mas na visão do Sartre, quando isso acontece, isso deixa de ser uma utopia. Boaventura de Sousa Santos fala a mesma coisa, no mesmo sentido. O importante é não reduzirmos o realismo ao que existe, pois, de outro modo, podemos ficar obrigados a justificar o que existe, por mais injusto e opressivo que seja. Então, a proposta de multiculturalismo pode parecer uma utopia, mas se formos negar isso, não sairemos do lugar. Ele coloca aqui a importância da utopia, a importância dos sonhos para a mudança, que a mudança aconteça. Muito bem, então vamos rememorar o que falamos nessa aula. Então, muito bem, nesse vídeo, Cultura Parte 2, nós discutimos mais profundamente a questão da cultura e eu quis discutir com você um conceitozinho, que é o conceitozinho do multiculturalismo, a busca por diálogos entre noções semelhantes ou inteligíveis de dignidade humana de diferentes culturas, para pensarmos as questões de sincretismo, de etnocídio, de aculturação. Mostrei para vocês esse conceito e também fizemos uma discussão sobre as noções de direitos humanos de determinadas épocas, como mudou, como era no início. Espero que você tenha entendido. Um grande abraço, até a próxima.